Pode a empatia ser considerada um fator fundamental no avanço da sociedade e da própria civilização? Será que a capacidade de se identificar com outra pessoa, de entender os sentimentos e as emoções dela, tem o poder de mudar o mundo? Para os estudiosos do assunto, a resposta é sim. E tem mais. Há quem acredite que o estágio atual da civilização, apesar de todas as dificuldades, só foi possível graças à empatia existente em alguns setores. E os avanços só foram alcançados graças às pequenas vitórias do espírito de cooperação sobre o instinto egoísta que persiste entre a maioria. Esta edição do Matéria de Capa vamos falar sobre empatia, fraternidade e igualdade. Acompanhe com a gente. Um poder ao alcance de qualquer pessoa. Para alguns, um superpoder capaz de alterar as relações sociais e até de mudar o mundo. Uma força contra os males da sociedade, como as desigualdades, a polarização política e as divisões culturais. É assim que alguns especialistas avaliam a empatia. A capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Essa é apenas uma das definições de empatia, um mecanismo que começa no cérebro e pode provocar profundas alterações nos mais diversos ambientes, seja no trabalho, na escola ou qualquer outro meio de convivência social. Psicólogos e neurocientistas não têm dúvidas sobre o poder dessa habilidade de identificação, de sentir o que os outros sentem e de vivenciar os mesmos problemas. Mais do que isso, de oferecer ajuda, conforto e um ombro amigo na hora certa. Capacidade que pode ser desenvolvida como um aprendizado. Essa é uma das mensagens principais do livro The War for Kindness, Beauty, Empathy in a Fractured World, ou A Guerra pela Gentileza, construindo empatia no mundo dividido. O autor Jamil Zaki é diretor do Laboratório de Neurociência da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Para ele, o primeiro passo é reconhecer que o comportamento empático pode ser estimulado por meio de experiências, hábitos e práticas. Como exemplo, ele cita um estudo realizado com um grupo de voluntários treinados para adotar atitudes mais gentis e cuidar de outras pessoas. Após alguns meses de treinamento, eles demonstraram uma grande capacidade de compreender os sentimentos dos outros e de agir de maneira mais generosa com estranhos. O predomínio das redes sociais no dia a dia das pessoas é um fator que desestimula o comportamento empático. Outro fator negativo é a tendência observada entre inúmeras pessoas de dividir os outros entre nós e eles. Isso se deve à crescente radicalização observada na maioria dos países. Esse tipo de postura, segundo o neurocientista, diminui ou elimina as chances de demonstração de empatia. Segundo ele, estudos recentes mostram que a empatia pode ser estimulada e dirigida de acordo com os nossos valores. É uma habilidade simples que nos permite ser gentis num mundo tão conturbado. Zaki lembra que indivíduos empáticos são mais felizes, têm menos estresse e obtêm um maior sucesso profissional. Por isso, a melhor maneira de ajudar a nós mesmos começa com o cuidado que demonstramos com os outros. A possibilidade de sermos reconhecidos, ouvidos e termos todas as necessidades atendidas. Essa é a essência da empatia, de acordo com a doutora Helen Heath, professora do Departamento de Psiquiatria da Escola de Medicina de Harvard. Imaginem se médicos, enfermeiros, professores, pais, namorados e namoradas pudessem aprender a ser mais empáticos. Haveria uma grande mudança na sociedade. Helen Heath desenvolveu um treinamento de empatia que foi colocado em prática no Hospital Geral de Massachusetts e o resultado foi esse. Médicos que já tinham sido bem avaliados pelos pacientes obtiveram recomendações ainda melhores após o aprendizado. Durante o teste, os pacientes responderam às questões com frases como essas: "Meu médico realmente me ouve, demonstra cuidado e compaixão e entende minhas preocupações."
Vale lembrar, segundo a doutora, que esses são só alguns dos componentes da empatia. That's the essence of empathy. Esse é o poder da empatia. Parte do treinamento consiste em pedir às pessoas que olhem para seu entorno e identifiquem comportamentos empáticos. Para tornar isso mais fácil, a doutora Riz criou o acrônimo Empathy, que resume os pontos fundamentais da comunicação entre as pessoas. Lembrando que a sigla vale para o inglês. A sequência é esta. O E vale para eye, ou olho, e significa contato visual, muito importante quando cumprimentamos alguém. O M se refere aos músculos da expressão facial. O rosto é um mapa das emoções humanas. O P significa postura, outra importante sinalização para as conexões entre os seres humanos. O A sinaliza afeto, uma ligação intensa com forte carga emocional. O T se refere ao tom de voz. Diferentes tonalidades podem ter vários significados, do carinho e atenção à indiferença e à raiva. O H de hear, em inglês, se refere a saber ouvir e entender muito além das palavras. O Y de you, ou você, significa sua resposta diante do sofrimento dos outros. Ela diz que cada uma dessas letras pode resumir a reação das pessoas diante das mais diversas situações. Por exemplo, doenças de familiares, vítimas de desastres naturais que resultam na destruição de casas e bens, ou pais que perdem filhos em consequência da violência do cotidiano. Nossa expressão pode refletir o sofrimento do outro. O cérebro é preparado para a empatia. Nós refletimos os sentimentos dos outros porque isso faz parte da experiência de cada um. Se os seres humanos reagissem apenas em função da sobrevivência, a reação predominante seria a tentativa de domínio de uns sobre os outros. Mas não é assim que fomos feitos, acredita a doutora Ellen. That is the power of empathy. Bom dia! Como duas palavras podem transformar sua vida? Mais do que se pode imaginar, à primeira vista, esse cumprimento tem um certo poder de mexer com as pessoas. Com medo de falar com estranhos? Tente imaginar o seguinte diálogo. Uma pessoa cumprimenta a outra que não conhece e recebe a seguinte resposta. Por que você está me cumprimentando? Eu te conheço? Não, Então por que está me dizendo bom dia? para me fazer feliz e talvez para aumentar seu grau de felicidade também. Tá bom, então bom dia para você também. Agora se sente melhor? Tudo isso parece estranho, mas o fato é que pesquisas em psicologia social indicam que sair cumprimentando os outros na rua pode gerar uma sensação de bem-estar em quem toma essa iniciativa e naqueles que recebem a saudação. Ainda que seja com estranhos, a interação pode ter resultados inesperados para o humor. Foi o que revelou um estudo baseado em entrevistas feitas por pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, com 60 mil pessoas. A investigação foi publicada pela revista Social Psychological and Personality Science. Na pequena cidade de Luleå, no norte da Suécia, foi lançada uma campanha chamada Diga Olá, que recomenda às pessoas cumprimentarem as outras nas ruas para combater a solidão. O resultado, segundo os pesquisadores, foi um aumento no grau de satisfação dos moradores. Se a empatia tem tanto poder, por que não ensiná-la nas escolas? Pesquisas recentes comprovam que essa capacidade pode ser aprendida de várias formas. Uma pesquisa feita no Reino Unido mostra que a leitura pode ajudar nessa tarefa. Com os livros, as crianças vivenciam situações que são muito diferentes das suas, ajudando na reflexão sobre essa experiência. As pesquisas mostram ainda que alunos expostos apenas uma vez por semana a documentários e filmes têm uma melhora na consciência emocional. E isso faz com que aumentem a criatividade. Cerca de 10% da nossa empatia vem da genética. Então, existe uma quantidade que pode ser conquistada com as interações cotidianas.
não é só nas escolas que as crianças podem aprender sobre empatia. Os pais também podem e devem ajudar os pequenos a usar a criatividade para construir um mundo melhor. Em todo mundo, a criatividade é estimulada nas crianças. Um dos caminhos é discutir com elas os objetivos das inovações que estão no nosso dia a dia. É sempre necessário estimulá-las a pensar no que é o bem comum. Também é importante fazer com que reflitam sobre as diferentes formas de usar um produto. As redes sociais conectam pessoas de diversas partes do mundo e constroem comunidades inimagináveis antes delas. Mas também são usadas para espalhar o ódio e a desinformação. Os cybercriminosos, por exemplo, usam a inteligência para atacar países, empresas e destruir reputações, causando prejuízos incalculáveis. Com o estímulo certo, a mesma pessoa poderia usar essa capacidade para o bem, para fazer um mundo melhor. Pais e filhos juntos devem pensar, discutir e construir a empatia. O resultado certamente vai aparecer com pessoas que aprenderam a ser positivamente criativas. Daqui a pouco, pequenas atitudes dos empregadores podem deixar o ambiente de trabalho muito melhor. E ainda, o que fazer e o que não fazer quando se trata de adotar um comportamento empático. O ambiente de trabalho pode ser bem estressante, mas pequenas atitudes dos empregadores podem despertar empatia, melhorar a qualidade de vida e até a produtividade. Uma pesquisa global da Ipsos mostra que apenas 1/3 das pessoas disseram que o cuidado com a saúde mental está total ou ligeiramente integrado na estratégia comercial e de talentos de sua empresa. As principais questões apontadas pelos funcionários são essas: equilíbrio, trabalho e vida, 61%, saúde mental, 61%, ambiente de trabalho e cultura, 47% e burnout, 43%. Mas emoções como simpatia e empatia podem ser reavivadas com pequenas ações diárias que criam um ambiente melhor no local de trabalho. Aqui estão algumas medidas simples que as empresas podem implantar. Incentivar o descanso dos trabalhadores, os líderes devem ser treinados para incentivar pausas agendadas. Uma caminhada, um café com os colegas, tudo pode ajudar nessa folguinha. Educar funcionários sobre saúde mental. Os gestores devem ter um olhar atento para detectar essa necessidade e encaminhar para o profissional adequado. A empresa também precisa incentivar o fim do preconceito com funcionários que precisam se afastar. O esgotamento pode ser uma doença grave e a licença um tratamento necessário. Gerenciar o tempo de forma cuidadosa. Toda empresa tem momentos mais ou menos movimentados. Evitar mudanças nos momentos de grande movimento ajuda os colaboradores na consolidação na hora da implantação. Muitas pessoas gostariam de mudar seu comportamento e demonstrar maior empatia no meio em que vivem. Mas o que fazer e o que não fazer nesse campo? Quais são as atitudes práticas que podemos adotar para demonstrar empatia? A professora Julia Miner prefere separá-las no que fazer e no que não fazer. Para começar, ela sugere: Listen. ouvir. Tire um tempo para estar presente. Comece perguntando: como você está hoje? Mas seja sincero. Nada de perguntar e não querer ouvir a resposta. Procure realmente prestar atenção. Outro passo importante: tente entender a situação do outro. Não é preciso dizer "eu compreendo perfeitamente" ou "eu entendo o que você está passando". Melhor falar algo que soe mais real, como "sinto que você está sob uma forte pressão" ou "obrigado por dividir isso comigo".
Agora vamos falar sobre o que não fazer. Para começar, é preciso evitar a chamada positividade tóxica. Do tipo, está tudo bem, você deveria se sentir melhor, vamos em frente. Evite também o contrário, minimizar situações com frases do tipo, isso não é tão ruim. Não se trata de reforçar pontos negativos, mas é preciso evitar visões irrealistas. Outro ponto, jamais diga algo como não seja tão fraco, mostre seu lado mais positivo. Dependendo da situação, frases como essas podem se revelar extremamente ofensivas. O mais importante, segundo ela, é se colocar no lugar do outro e captar realmente o que a pessoa está enfrentando. A professora Julia Miner é pesquisadora da EDEC, Escola de Altos Estudos de Negócios da França. A juventude é uma fase decisiva na formação de um comportamento empático. Os jovens que crescem em famílias estáveis revelam maior capacidade para cultivar amizades e atitudes mais generosas em relação aos outros. A revista especializada Child Development dos Estados Unidos divulgou o resultado de uma pesquisa realizada com dezenas de adolescentes. E a conclusão é esta: jovens que pertencem a famílias estáveis assumem atitudes mais empáticas em relação aos colegas. O coordenador da pesquisa é o doutor em psicologia e professor Joseph Allen, da Universidade da Virgínia. Ele acredita que a empatia é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo e tem um forte impacto nas relações sociais e amizades dos jovens. Para explicar o resultado do estudo, o Dr. Allen sugere a seguinte questão: imagine um jovem que tem a chance de conviver numa família em que os integrantes entendem seus problemas, oferecem ajuda e estão sempre prontos para ouvi-lo. Esse jovem, diz o professor, tende a replicar o comportamento de empatia no meio em que vive, seja na escola, no trabalho ou na comunidade. A pesquisa ouviu jovens de 16, 17 e 18 anos. Os voluntários foram convidados a discutir seus problemas em grupos e oferecer apoio sempre que possível. Em geral, aqueles que pediam ajuda procuravam os colegas que demonstravam maior segurança e revelavam um maior espírito colaborativo. Diante de determinadas situações, algumas pessoas se mostram insensíveis em relação ao sofrimento dos outros. Os cientistas tentam descobrir por que isso acontece, até com certa frequência. Em certos momentos da vida, as pessoas realmente precisam de um ombro amigo, uma manifestação de empatia para enfrentar os obstáculos da existência. Mas, justamente quando mais precisam, esse apoio não aparece. Não bastasse isso, ainda são comuns as situações de indiferença, até mesmo por parte das pessoas mais próximas. A professora Suzy Ferrarello, da Universidade da Califórnia, alerta que esse tipo de situação expõe nossos limites e fraquezas. E não é porque precisamos de ajuda que as pessoas têm obrigação de atender. Além disso, ela observa que nem sempre quem vive em condições de vulnerabilidade sinaliza de forma clara que precisa de apoio. Acima de tudo, explica Suzy, precisamos adotar algum grau de empatia com nós mesmos antes de esperar a iniciativa dos outros. Para resumir, diz ela, empatia exige empatia. Afinal, por que as pessoas deixam de ajudar as outras? Seria egoísmo, indiferença, crueldade ou por alguma outra razão? Algumas pessoas são altamente motivadas para ajudar os outros, mas a maioria não se importa e até se recusa a doar algum dinheiro ou reservar um tempo para um serviço voluntário. Quantas vezes evitamos o contato visual ou nos afastamos de pedintes nas ruas? Quantas mensagens de instituições beneficentes são descartadas a cada dia? Ou propostas de voluntariado que são simplesmente ignoradas? De acordo com Bob Hoffman, professor da Universidade Central da Flórida, o trabalho social se mostra reconfortante para as pessoas de 3 maneiras.
Primeiro, porque algumas sentem uma necessidade emocional de estar próximas de outras. Segundo, porque ajudar é um modo de evolução pessoal. E o trabalho voluntário costuma gerar felicidade e satisfação. Terceiro, investir tempo ou dinheiro em ação social costuma trazer benefícios, até no campo profissional. Hoffman lembra que ajudar aos outros é uma atitude que causa admiração em todas as culturas e nos mais diferentes países. Daqui a pouco, cientistas descobriram que as pessoas nascem com os chamados neurônios espelho. O que será que isso significa? Simpatia, empatia e compaixão. Qual é o significado de cada uma dessas atitudes? E qual delas as pessoas preferem adotar? Embora não sejam sinônimos, as palavras simpatia, empatia e compaixão frequentemente são usadas como se tivessem o mesmo significado. Como já vimos, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender seus problemas e demonstrar solidariedade. Simpatia é a qualidade existente em algumas pessoas que possuem uma mistura de gentileza e cordialidade, além de possibilitarem um convívio agradável. E compaixão é um impulso altruísta que desperta a vontade de ajudar ao próximo. Ao contrário da simpatia e empatia, a compaixão implica não apenas observar e se sensibilizar com a dor dos outros, mas agir de alguma forma para aliviar esse sofrimento. Neurocientistas descobriram que as pessoas nascem com os chamados neurônios espelho, que programam o cérebro para assumir determinados comportamentos. Mas como será que eles funcionam? Estudos mostram que os neurônios espelho induzem nosso cérebro a se preocupar com as experiências dos outros. Quando cultivamos esse comportamento, isso aumenta a nossa capacidade de conexão com as outras pessoas. Se deixamos de nutri-lo, isso nos leva ao isolamento e à solidão. Em casos extremos, até mesmo a atitudes antiéticas ou abusivas. Quem explica tudo isso é o professor Paul Parkin, da Universidade da Virgínia, palestrante do TED, o canal da internet dedicado a conteúdos educacionais. Com décadas de estudos sobre o tema, ele acredita que as pessoas devem reavaliar o papel da empatia e abrir espaço para esse comportamento em seu dia a dia. O primeiro passo é observar como o mundo se encontra atualmente e quais são os problemas enfrentados pela maioria das pessoas. Em seguida, vem a pergunta fundamental: não seria a empatia algo maravilhoso para ser incluída nas relações humanas? Ainda de acordo com suas pesquisas, o professor Parkin aponta 3 pontos importantes. O primeiro é a nossa habilidade de ser empáticos. O segundo, estar preparado para receber um gesto de empatia. E o terceiro, a capacidade de gerar situações que permitam comportamentos empáticos. As mulheres são melhores do que os homens quando se trata de demonstrar empatia. É o que aponta um estudo realizado em 57 países, onde foram ouvidas 300 mil pessoas. Publicado pela revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, esse é o mais amplo estudo já realizado sobre a mente humana e as diferenças entre homens e mulheres, e foi coordenado pela Universidade de Cambridge. Estudos anteriores já haviam antecipado esse dado, mas se baseavam em amostras limitadas por questões de alcance, geografia e cultura. Agora, com mais de 300 mil entrevistados, a superioridade feminina nesse quesito ficou mais do que confirmada. Na verdade, não é apenas nesse tema, não é mesmo? O Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!